Abandonada grávida, ela recebe uma proposta inesperada: cuidar do filho paralítico de um milionário. Mas um dia, ao chegar em casa mais cedo, ele se depara com algo que jamais imaginou. Assista até o final para ver o desfecho dessa história. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Marina observava a chuva pela janela do pequeno quarto alugado, suas mãos instintivamente acariciando a barriga de 6 meses. O jornal dobrado sobre a mesa chamou sua atenção mais uma vez. O anúncio circulado em vermelho parecia gritar por ela. Procura-se cuidadora em tempo integral. Oferece-se moradia, alimentação e salário compatível. Experiência com adolescentes necessária. Suas economias estavam acabando e Eduardo, o pai de seu filho, havia desaparecido assim que ela contou sobre a gravidez. Formada em enfermagem, mas sem conseguir manter um emprego fixo devido à sua condição, Marina via naquele anúncio uma última chance de recomeço. Com as mãos trêmulas, discou o número indicado. Uma voz feminina, formal e distante, atendeu do outro lado. Após uma breve entrevista por telefone, Marina foi convidada para uma conversa pessoal naquela mesma tarde. O táxi parou em frente a um imponente palácio no bairro histórico da cidade. A construção antiga, com suas paredes de pedra e janelas ornamentadas, impunha respeito e, ao mesmo tempo, transmitia uma sensação de melancolia. Marina ajustou o blazer emprestado que mal fechava sobre sua barriga e respirou fundo, antes de tocar a campainha. A porta pesada de madeira foi aberta por uma senhora de aproximadamente 60 anos, cabelos grisalhos perfeitamente arrumados e expressão severa. "Sou Regina, a governanta. Entre, por favor." Marina a seguiu pelos corredores silenciosos, seus passos ecoando no piso de mármore. Foi conduzida a uma biblioteca suntuosa, onde um homem alto, de aproximadamente 40 anos, estava de pé junto à janela. Ao se virar, Marina notou seus olhos verdes intensos marcados por uma tristeza profunda. "Bernardo Vilela", apresentou-se ele, com uma voz grave e controlada. A conversa fluiu de maneira surpreendentemente natural. Marina explicou sua formação em enfermagem, sua experiência como voluntária em um hospital pediátrico e sua atual situação. Percebeu que Bernardo observava sua barriga com uma expressão enigmática, mas não fez nenhum comentário a respeito. "O trabalho é com meu filho, Lucas", explicou Bernardo, sua voz suavizando ao mencionar o nome do garoto. "Ele tem 15 anos e sofreu um acidente há 8 meses. Está em uma cadeira de rodas desde então." Regina, que permanecera em silêncio até aquele momento, acrescentou: "O menino tem se mostrado difícil. As últimas 3 cuidadoras não aguentaram mais que 2 semanas." Marina sentiu um frio na barriga, não apenas pela responsabilidade que o trabalho exigiria, mas também pelo tom de aviso nas palavras da governanta. Ainda assim, algo dentro dela dizia que aquela era sua chance. "Quando posso conhecê-lo?" perguntou, surpreendendo a si mesma com a firmeza em sua voz. Bernardo e Regina trocaram olhares. Foi ele quem respondeu: "Agora mesmo, se estiver preparada." Subiram pelo elevador privativo até o 2º andar. O corredor, embora luxuoso, tinha um ar pesado de solidão. Pararam em frente a uma porta fechada, de onde vinha o som de um videogame. "Lucas!" Bernardo chamou, batendo suavemente. Não houve resposta. Ao abrirem a porta, Marina deparou-se com um ambiente que mais parecia uma fortaleza tecnológica. Televisões, computadores e consoles de última geração. No centro do quarto, em sua cadeira de rodas, estava um adolescente de cabelos escuros como os do pai, mas seus olhos verdes, idênticos aos de Bernardo, estavam carregados de uma raiva que fez Marina estremecer. "Mais uma", disse Lucas, sua voz transbordando desdém. "Quanto tempo essa vai durar, pai? Faço uma aposta que não passa de uma semana." Marina sentiu o bebê se mexer em sua barriga, como se quisesse lhe dar força. Respirou fundo e deu um passo à frente, sustentando o olhar desafiador do garoto. "Olá, Lucas. Sou Marina e acho que você vai perder essa aposta."
Os primeiros dias no palácio foram um teste constante à determinação de Marina. Lucas parecia decidido a tornar sua vida impossível, recusando-se a cooperar com as sessões de fisioterapia e ignorando completamente sua presença durante as refeições. Regina observava tudo com um misto de pena e resignação, enquanto Bernardo mantinha uma distância profissional, embora seus olhos ocasionalmente traíssem uma preocupação genuína. Marina estabeleceu uma rotina. Todas as manhãs, independentemente do humor de Lucas, ela abria as cortinas de seu quarto, deixando a luz do sol entrar. "Bom dia, sol", dizia ela, propositalmente alegre, mesmo quando recebia apenas grunhidos em resposta. Durante uma dessas manhãs, enquanto ajudava Lucas com seus exercícios de fisioterapia, ele finalmente explodiu. "Por que você não desiste logo? Está óbvio que não vai conseguir me fazer andar de novo." Marina parou o que estava fazendo e sentou-se em frente a ele, seus olhos no mesmo nível. "Quem disse que estou aqui para fazer você andar?" A pergunta pegou Lucas de surpresa. "Não é esse seu trabalho?" "Meu trabalho é cuidar de você, Lucas. E cuidar não significa apenas se preocupar com seu corpo. Significa estar aqui, presente, mesmo quando você tenta me afastar com todas as suas forças." Algo na sinceridade de Marina pareceu tocar Lucas. Por um breve momento, sua máscara de hostilidade vacilou, e ela vislumbrou o menino assustado por trás da raiva. Na semana seguinte, durante o café da manhã, Lucas surpreendeu a todos fazendo uma pergunta direta a Marina. "É menino ou menina?" O silêncio caiu sobre a mesa. Era a primeira vez que alguém na casa mencionava abertamente sua gravidez. Marina sorriu, acariciando a barriga. "Ainda não sei. Quis fazer surpresa." "E o pai?" A pergunta de Lucas fez Bernardo lançar um olhar de repreensão ao filho, mas Marina respondeu com calma. "Ele escolheu não fazer parte desta história, mas está tudo bem. Algumas pessoas entram em nossas vidas apenas para nos ensinar algo e depois partem." Lucas ficou em silêncio por um momento, processando a informação. "Como minha mãe", disse ele finalmente, sua voz quase um sussurro. Marina sentiu o peso daquelas palavras. Não sabia muito sobre a mãe de Lucas. Era um assunto proibido na casa. Mas naquele momento algo mudou entre eles. Era como se tivessem descoberto um ponto em comum em suas histórias de abandono. Naquela tarde, pela primeira vez, Lucas não protestou quando Marina sugeriu uma sessão de fisioterapia. Enquanto ela o ajudava com os exercícios, ele perguntou: "Como você consegue?" "O quê?" "Sorrir, estar sempre positiva, mesmo depois de tudo." Marina pensou por um momento antes de responder. "Porque aprendi que a vida nem sempre nos dá o que queremos, mas frequentemente nos dá exatamente o que precisamos." Lucas ergueu uma sobrancelha cético. "E você acha que precisava ser abandonada?" "Grávida? Talvez eu precisasse estar exatamente onde estou agora", respondeu ela, surpreendendo-se com a verdade em suas próprias palavras. Da porta do quarto, sem que eles percebessem, Bernardo observava a cena. Seus olhos, normalmente guardados por uma máscara de controle, brilhavam com algo novo. Uma mistura de esperança e admiração pela jovem que, em apenas 2 semanas, havia conseguido mais progressos com seu filho do que meses de terapias, caras e especialistas renomados. Regina passou por ele no corredor e, pela primeira vez desde que começara a trabalhar na casa, viu um pequeno sorriso se formar nos lábios do patrão. "Ela é diferente das outras", comentou a governanta. "Sim", respondeu Bernardo, seu olhar ainda fixo na cena dentro do quarto, onde Marina agora ria de algo que Lucas havia dito. "Ela é." Numa tarde chuvosa, enquanto Lucas estava em sua sessão com o terapeuta particular, Marina decidiu explorar um pouco mais o palácio. Regina havia mencionado que o sótão guardava muitas antiguidades da família, e sua curiosidade a levou até lá. O espaço era imenso, repleto de móveis cobertos por lençóis brancos e caixas empoeiradas. Foi quando um álbum de fotografias chamou sua atenção. Nas páginas amareladas pelo tempo, encontrou imagens de uma mulher jovem e belíssima ao lado de Bernardo. Em várias fotos ela segurava um bebê, Lucas.
O sorriso da mulher era radiante, mas seus olhos guardavam uma melancolia que Marina reconheceu imediatamente. Helena era fascinante. A voz de Regina a surpreendeu. A governanta estava parada na porta do sótão, seu semblante mais suave que o habitual. Ela tinha esse dom de iluminar qualquer ambiente em que entrava, mas também carregava seus próprios demônios. Marina fechou o álbum delicadamente. O que aconteceu com ela? Regina suspirou sentando-se em uma antiga poltrona. Ela partiu quando Lucas tinha apenas 3 anos. Deixou uma carta dizendo que não havia nascido para ser mãe, que se sentia sufocada. Bernardo nunca mais foi o mesmo depois disso. E Lucas? Era muito pequeno para entender. Bernardo tentou protegê-lo, criou histórias, disse que a mãe estava viajando. Mas conforme Lucas crescia, as perguntas se tornavam mais difíceis de responder. Quando ele completou 12 anos, Bernardo finalmente contou a verdade. Marina sentiu seu coração apertar. Agora entendia melhor a raiva do garoto, sua resistência em confiar nas pessoas. E ela nunca mais tentou contato? Uma vez, Regina hesitou como se pesasse se deveria continuar. Há cerca de 1 ano ela mandou uma carta. Queria ver Lucas. Bernardo ficou furioso, disse que ela havia perdido esse direito. Foi naquela semana que... Sua voz falhou. Que Lucas sofreu o acidente, Marina completou. Suavemente, Regina assentiu. Ele havia descoberto sobre a carta. Pegou a moto do pai escondido, queria ir até o endereço que estava no envelope. Não chegou muito longe antes de perder o controle. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado, de revelações e dores não ditas. Marina agora compreendia as camadas de trauma que envolviam aquela família. Não era apenas a cadeira de rodas que prendia Lucas. Eram anos de abandono, de perguntas sem resposta, de uma busca desesperada por pertencimento. Sabe, Regina continuou, sua voz mais suave. Desde que você chegou, tenho notado mudanças. Pequenas, mas significativas. Ontem, pela primeira vez em meses, ouvi Lucas rindo. Marina sorriu, lembrando-se do momento em que havia derrubado acidentalmente uma jarra de suco, fazendo uma verdadeira bagunça no café da manhã. Em vez da irritação habitual, Lucas havia achado graça de sua tentativa desajeitada de limpar tudo enquanto o bebê não parava de se mexer em sua barriga. Ele é um bom menino, disse Marina. Só precisa acreditar nisso novamente. E Bernardo? Regina acrescentou com um olhar significativo. Também está diferente. Ontem o flagrei sorrindo enquanto observava vocês dois no jardim. Marina sentiu suas bochechas corarem. Havia notado os olhares de Bernardo, a maneira como ele parecia sempre estar por perto, mesmo mantendo sua distância profissional. Em alguns momentos pegava-o observando sua barriga com uma expressão que não conseguia decifrar. Seria curiosidade, preocupação ou algo mais? Regina, Marina hesitou antes de perguntar. Você acha que fiz bem em aceitar este trabalho? Com minha condição. A governanta levantou-se, ajeitando seu avental com um gesto característico. Minha querida, às vezes o destino tem um jeito peculiar de juntar pessoas quebradas para que possam se curar juntas. Você não está aqui, por acaso. Naquele momento ouviram a voz de Lucas chamando por Marina lá embaixo. Seu tom não era mais de impaciência ou irritação, mas de quem procura por alguém familiar, alguém em quem confia. Ele precisa de você, disse Regina, com um pequeno sorriso. E talvez, mais do que imagina, esta família também. Amanhã começou diferente no palácio. Lucas havia pedido para tomar café no jardim de inverno, algo que não fazia desde o acidente. Marina empurrou sua cadeira de rodas pelos corredores enquanto ele apontava detalhes da arquitetura que ela ainda não havia notado. Mamãe adorava este lugar, disse ele, surpreendendo Marina com a menção espontânea de Helena. Ela costumava pintar aqui. Tinha um cavalete bem ali. Apontou para um canto iluminado pela luz natural que entrava através do teto de vidro. Bernardo, que passava pelo corredor naquele momento, parou ao ouvir a voz do filho. Ficou observando discretamente a interação.
Entre os dois, notando como Lucas parecia mais leve, mais próximo do menino que era antes do acidente. Você se parece um pouco com ela, Lucas continuou, olhando para Marina. Não fisicamente, mas tem algo no seu jeito. Só que diferente também, você está aqui de verdade. Marina sentiu seus olhos marejarem com aquelas palavras, mas manteve o sorriso. E pretendo continuar aqui, se você permitir. Foi nesse momento que o bebê deu um chute particularmente forte, fazendo Marina levar a mão à barriga. Lucas, percebendo, perguntou hesitante. Posso sentir? Com lágrimas nos olhos, ela guiou a mão dele até o ponto onde o bebê se mexia. O rosto do garoto se iluminou com uma expressão de genuíno encantamento. Uau! É como se ele estivesse jogando futebol aí dentro. Ou ela, Marina corrigiu com um sorriso. Você já pensou em nomes? Ainda não. Às vezes penso que quando olhar para esse rostinho pela primeira vez, vou simplesmente saber. Bernardo, ainda observando a cena, sentiu algo despertar em seu peito. Um calor que há muito não experimentava. Ver seu filho tão fechado em sua dor nos últimos meses, abrindo-se dessa forma, era como assistir a um milagre acontecendo bem diante de seus olhos. Mais tarde, naquele dia, enquanto Marina organizava os medicamentos de Lucas, Bernardo aproximou-se dela na sala de estar. Precisamos conversar, disse ele, seu tom sério, mas gentil. Marina sentiu seu coração acelerar. Será que havia feito algo errado? Será que sua gravidez estava incomodando mais do que imaginava? Você está no 7º mês agora, ele começou, surpreendendo-a com o fato de que estava tão atento à sua gestação. Precisamos pensar em arranjos práticos. Este trabalho é exigente e quando o bebê nascer, eu posso dar conta. Marina interrompeu, sentindo um súbito pânico. Por favor, não me peça para ir embora. O rosto de Bernardo suavizou-se. Não é isso. Na verdade, eu queria propor algumas mudanças. Regina e eu conversamos e achamos que você deveria se mudar para a suíte no andar de baixo. É maior, tem um quarto anexo que pode ser transformado em quarto do bebê. Também contrataremos uma auxiliar para ajudar você quando precisar. Marina ficou sem palavras, seus olhos enchendo-se de lágrimas novamente. Os hormônios da gravidez a deixavam especialmente emotiva. Marina, Bernardo continuou, sua voz mais suave. Agora, você trouxe algo de volta para esta casa. Algo que eu achei que tínhamos perdido para sempre. Não é apenas sobre cuidar de Lucas. É sobre vida. Você trouxe vida de volta para cá. Antes que Marina pudesse responder, ouviram um barulho vindo da entrada da sala. Lucas estava lá em sua cadeira de rodas, com um sorriso discreto nos lábios. Pai, ele chamou. Você se importa se a gente transformar aquele seu escritório velho ao lado da suíte em um quarto de bebê? Ele tem a melhor vista do jardim. Bernardo olhou para seu filho, depois para Marina e então de volta para Lucas. Por um momento, pareceu que o tempo havia parado. Ali estavam eles, 3 pessoas marcadas por abandonos e perdas, começando a formar algo novo, algo inesperado. Acho, disse Bernardo finalmente, com um sorriso genuíno, que essa é uma excelente ideia. A mudança de Marina para a suíte, no andar inferior, estava quase concluída. Regina supervisionava pessoalmente a reorganização do antigo escritório de Bernardo, que aos poucos se transformava em um delicado quarto de bebê. Lucas surpreendera a todos demonstrando um interesse especial pela decoração, sugerindo cores e temas através de pesquisas que fazia na internet. Numa manhã particularmente ensolarada, enquanto Marina organizava algumas roupas de bebê que Regina discretamente havia comprado, a campainha do palácio soou. Do corredor, ela ouviu vozes alteradas e o som inconfundível de Regina discutindo com alguém. O senhor não pode entrar assim. Preciso anunciar primeiro. Eu tenho direitos. Onde está Marina? Aquela voz. Marina sentiu seu corpo inteiro congelar. Era Eduardo, o pai de seu bebê, que havia desaparecido há meses quando ela mais precisava dele. Seus joelhos fraquejaram e ela precisou se apoiar na parede. Está tudo bem, Regina. A voz firme de Bernardo soou pelo corredor. Eu cuido disso.
Marina reuniu coragem para sair do quarto. No hall de entrada, encontrou Eduardo, vestido em um terno caro, seu rosto vermelho de irritação, encarando Bernardo, que se mantinha calmo, mas irredutível entre eles. "Marina!" Eduardo exclamou ao vê-la. "Então é verdade, você está trabalhando como empregada nesta casa?" "Sou enfermeira e cuidadora", ela respondeu, surpreendendo-se com a firmeza em sua própria voz. "O que você quer, Eduardo?" "O que eu quero?" "Marina, você está carregando meu filho. Acha que pode simplesmente desaparecer e começar uma nova vida assim? Tenho direitos sobre essa criança." "Direitos?" A voz de Lucas soou inesperadamente. Ele havia chegado silenciosamente em sua cadeira de rodas. "Que direitos são esses que só aparecem depois de meses?" Eduardo olhou confuso para o adolescente. "E você, quem é?" "Alguém que, diferente de você, tem estado ao lado dela todos os dias", Lucas respondeu, sua voz carregada de uma maturidade surpreendente. Bernardo deu um passo à frente, sua presença imponente. "Senhor Eduardo, sugiro que se retire agora. Se deseja discutir questões legais, pode procurar nossos advogados." "Seus advogados?" Eduardo riu com desdém. "E desde quando você tem algo a ver com isso?" "Desde que Marina e seu bebê se tornaram parte desta família." Bernardo respondeu simplesmente, mas suas palavras carregavam um peso que fez todos na sala prenderem a respiração. Marina sentiu as lágrimas escorrendo por seu rosto, mas desta vez não eram de medo ou tristeza. Era gratidão pura e simples por aquelas pessoas que em tão pouco tempo haviam se tornado seu porto seguro. "Isso não vai ficar assim", Eduardo ameaçou, ajeitando sua gravata cara. "Vocês vão ter notícias dos meus advogados." Após sua saída tempestuosa, um silêncio pesado caiu sobre o hall. Foi Regina quem o quebrou, aproximando-se de Marina com um copo d'água. "Tome, querida, precisa se acalmar, não faz bem para o bebê ficar nervosa assim." Lucas pegou a mão de Marina, apertando-a suavemente. "Não vamos deixar ele te machucar. De novo." Bernardo permaneceu em silêncio por um momento, seu semblante pensativo. Finalmente voltou-se para Marina. "Vou ligar agora mesmo para Dr. Mendes, nosso advogado. Ele é o melhor da cidade em direito familiar. Não se preocupe com nada, vamos resolver isso. Mas os custos..." Marina começou a protestar. "São o menor dos problemas", Bernardo a interrompeu gentilmente. "Marina, o que eu disse é verdade. Você e seu bebê são parte desta família agora, e família se protege." Naquela noite, depois que todos se recolheram, Marina permaneceu acordada em sua nova suíte, acariciando a barriga enquanto observava a luz da lua através da janela. As palavras de Bernardo ecoavam em sua mente. Parte desta família. Como era possível que em tão pouco tempo aquele palácio, que inicialmente parecia tão frio e intimidante, havia se transformado em seu verdadeiro lar? Do outro lado do corredor, Bernardo também estava desperto em seu escritório. Sobre sua mesa, uma pasta aberta continha documentos que Dr. Mendes havia enviado por e-mail, informações sobre direitos paternos, guarda compartilhada, pensão alimentícia. Mas não eram esses papéis que ocupavam seus pensamentos. Era a imagem de Marina, grávida e vulnerável, ainda assim, forte o suficiente para transformar completamente a vida de seu filho. E ele tinha que admitir, a sua própria também. Os dias que se seguiram à visita de Eduardo foram tensos, mas trouxeram consigo uma mudança significativa na dinâmica da casa. A ameaça externa parecia ter aproximado ainda mais os moradores do palácio. Lucas agora insistia em fazer suas sessões de fisioterapia no quarto do bebê, enquanto opinava sobre a disposição dos móveis e sugeria cores para as paredes. "Acho que devíamos escolher um tom neutro", ele argumentava, mostrando a Marina algumas amostras de cores em seu tablet. "Já que você não quer saber o sexo do bebê ainda." Marina sorriu, ajudando-o com os exercícios de fortalecimento muscular. "Desde quando você entende tanto de decoração?" "Ei, passei meses preso. Nesta cadeira, tive tempo de sobra para assistir todos os programas de reforma e decoração possíveis", ele respondeu,
com um sorriso maroto. A proximidade entre Marina e Lucas crescia a cada dia. O garoto, que antes se escondia atrás de uma máscara de amargura, agora demonstrava um entusiasmo contagiante pelo bebê que estava por vir. Havia algo de curativo nessa expectativa, como se a chegada de uma nova vida ajudasse a cicatrizar antigas feridas. Numa tarde, enquanto Lucas descansava após os exercícios, ele fez uma pergunta que pegou Marina de surpresa. "Você acha que vou ser um bom irmão mais velho?" Marina sentiu seu coração derreter. Era a primeira vez que Lucas verbalizava esse tipo de conexão com o bebê. "Acho que vai ser o melhor irmão mais velho que este bebê poderia ter", respondeu ela, segurando sua mão. Do lado de fora do quarto, Bernardo observava a cena silenciosamente. Seu coração batia de uma maneira diferente sempre que via Marina e Lucas juntos. Era como se ela tivesse trazido de volta não apenas seu filho, mas também uma parte dele mesmo que havia se perdido há muito tempo. Regina, passando pelo corredor, notou o olhar de Bernardo. "O senhor deveria dizer a ela", comentou baixinho. "Dizer o quê?" "O que está tão obviamente estampado em seu rosto toda vez que olha para ela." Bernardo suspirou. "Não é tão simples, Regina. Ela está passando por um momento delicado com toda essa situação do Eduardo. E é exatamente por isso que ela precisa saber que não está sozinha. Não apenas como parte da família, mas, nesse momento, foram interrompidos pelo som do telefone. Era Dr. Mendes, o advogado. Eduardo havia oficialmente entrado com um pedido de reconhecimento de paternidade e guarda compartilhada. A notícia caiu como uma bomba no jantar daquela noite. Marina mal tocou em sua comida, enquanto Bernardo explicava os procedimentos legais que teriam pela frente. "Ele não pode simplesmente aparecer depois de meses e exigir direitos sobre meu irmão." Lucas protestou, sua voz carregada de indignação. Marina e Bernardo trocaram um olhar surpreso ao ouvir Lucas se referir ao bebê como meu irmão novamente. Regina, que servia a sobremesa, não conseguiu conter um pequeno sorriso. "Não vai acontecer nada com o bebê", Bernardo garantiu, sua voz firme mas gentil. "Dr. Mendes é o melhor advogado da cidade e temos provas do abandono de Eduardo durante toda a gravidez. Além disso..." Ele hesitou por um momento, olhando para Marina. "Existem outras possibilidades que podemos explorar." "Que possibilidades?" Marina perguntou intrigada. Bernardo pigarreou, parecendo subitamente nervoso. "Bem, existe a possibilidade de registro de paternidade socioafetiva, por exemplo. É algo que podemos discutir mais tarde, se você quiser." O silêncio que se seguiu foi carregado de significados não ditos. Lucas olhava de seu pai para Marina com um sorriso cada vez maior. Regina discretamente limpou uma lágrima no canto do olho. Mais tarde, no jardim de inverno, Marina encontrou Bernardo sozinho, contemplando a noite através do teto de vidro. "Sobre o que você disse no jantar", ela começou hesitante. "Marina..." Ele a interrompeu suavemente, virando-se para encará-la. "Não quero que você se sinta pressionada de forma alguma, mas preciso que saiba que o que disse sobre você e o bebê serem parte desta família não foi apenas uma frase de consolo. Foi uma promessa." Marina sentiu seu coração acelerar. Havia algo no olhar de Bernardo, uma mistura de determinação e ternura, que fazia seu mundo girar. Antes que pudesse responder, o bebê deu um chute forte, como se quisesse participar daquele momento também. Instintivamente, ela pegou a mão de Bernardo e a levou até sua barriga. O sorriso que se abriu no rosto dele ao sentir o movimento do bebê era como um nascer do sol, suave, caloroso e cheio de promessas. A notícia chegou. Numa manhã de quinta-feira, o médico de Lucas havia conseguido uma vaga num programa experimental de reabilitação. O tratamento prometia resultados promissores para pacientes com lesões similares às dele. O rosto do garoto se iluminou com uma esperança que há muito não demonstrava. "Marina, você acha que eu posso realmente voltar a andar?" Lucas perguntou, sua voz tremendo ligeiramente enquanto ela o ajudava com os exercícios matinais. "Não sei, querido", ela respondeu honestamente, ajustando a posição de suas pernas.
mas sei que você tem mais força do que imagina, e independentemente do resultado, estaremos aqui com você. Bernardo, que acabara de entrar no quarto, sentiu seu coração apertar ao ouvir aquelas palavras. A maneira como Marina sempre encontrava o equilíbrio perfeito entre esperança e realidade era uma das muitas qualidades que o faziam admirá-la cada vez mais. O programa começa na próxima semana, ele anunciou, aproximando-se. São 3 sessões semanais e... Ele hesitou por um momento olhando para Marina. Gostaria que você nos acompanhasse se estiver disposta. Sua experiência como enfermeira seria muito valiosa. Mas e o bebê? Lucas perguntou, sua mão instintivamente indo em direção à barriga de Marina, onde já havia se acostumado a sentir os movimentos de seu futuro irmão ou irmã. Já pensei nisso, Bernardo sorriu. A clínica fica a apenas 20 minutos daqui, e Regina pode nos acompanhar também. Além disso, ele pigarreou parecendo levemente embaraçado. Já providenciei que tenham uma enfermeira obstétrica de plantão durante nossas visitas, só por precaução. Marina sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. A cada dia, Bernardo encontrava novas maneiras de demonstrar seu cuidado e preocupação, não apenas com Lucas, mas com ela e o bebê também. A primeira sessão do tratamento foi intensa. Lucas estava nervoso, mas a presença de Marina ao seu lado parecia acalmá-lo. O médico explicou detalhadamente o procedimento, uma combinação de terapia física avançada com estimulação neural. Pode ser um processo longo, o especialista advertiu, e não posso garantir resultados específicos, mas já vimos progressos significativos em casos similares. Durante o tratamento, Marina observava atentamente cada procedimento, fazendo anotações mentais para ajudar Lucas em seus exercícios em casa. Bernardo, por sua vez, não tirava os olhos dela, admirando sua dedicação e profissionalismo. No caminho de volta para casa, Lucas dormiu no banco traseiro do carro, exausto, mas com um pequeno sorriso nos lábios. Marina ajeitou melhor a manta sobre ele, um gesto tão maternal que fez o coração de Bernardo falhar uma batida. Obrigado, ele disse suavemente, mantendo os olhos na estrada. Pelo quê? Por tudo, por estar aqui, por cuidar dele como se... Ele hesitou. Como se fosse meu filho, Marina completou gentilmente. É porque é assim que me sinto, Bernardo. Não consigo mais imaginar minha vida sem vocês dois nela. O silêncio, que se seguiu, foi confortável, cheio de promessas não ditas. Regina, que fingia dormir no banco do passageiro, escondeu um sorriso satisfeito. Naquela noite, enquanto todos jantavam juntos, Lucas surpreendeu a todos com um anúncio. Eu andei pesquisando, ele começou, um brilho determinado nos olhos, sobre adaptações para cadeiras de rodas em quartos de bebê. Mesmo que o tratamento funcione, acho importante que o quarto seja acessível para mim. Afinal, ele sorriu, como vou ajudar a cuidar do meu irmãozinho ou irmãzinha, se não puder? A me movimentar direito lá dentro? Marina sentiu o bebê se mexer, como se respondesse ao carinho na voz de Lucas. Bernardo, emocionado, colocou a mão no ombro do filho. Excelente ideia, ele disse. Podemos começar as adaptações amanhã. Mesmo? Na verdade, ele olhou para Marina. Estava pensando em fazer algumas mudanças em toda a casa. Torná-la mais acessível não apenas para Lucas, mas também mais segura para quando o bebê começar a engatinhar. Já não era sem tempo, Regina comentou, servindo a sobremesa. Este palácio precisava mesmo de uma renovação. Está na hora de deixarmos o passado para trás e abraçarmos o futuro. As palavras da governanta carregavam um peso especial. Todos ali sabiam que ela não estava falando apenas das mudanças físicas na casa, mas das transformações profundas que estavam ocorrendo em suas vidas. Marina olhou ao redor da mesa, para Lucas, tão diferente do adolescente amargurado que conhecera meses atrás. Para Regina, que sob sua aparência severa escondia um coração maternal. E para Bernardo, cujos olhos verdes agora brilhavam com uma esperança renovada. Acariciando sua barriga, ela pensou em como a vida tinha maneiras surpreendentes de curar feridas antigas através de novos começos. A audiência preliminar com Eduardo estava marcada para aquela manhã.
Marina ajeitou o vestido maternal pela 10ª vez em frente ao espelho, tentando controlar seu nervosismo. Estava no 8º mês de gestação agora, e o bebê parecia especialmente agitado, como se sentisse sua ansiedade. "Você está linda", a voz de Lucas a surpreendeu. Ele estava parado na porta de seu quarto, já arrumado para sua sessão de fisioterapia com o novo tratamento. "Obrigada, querido. Você também está muito elegante hoje. Queria poder ir com vocês", ele disse, sua voz traindo uma preocupação genuína. "É melhor não", Marina respondeu suavemente, ajeitando a gravata dele. "Sua recuperação é mais importante agora. Além disso, seu pai e Dr. Mendes estarão comigo. Vai ficar tudo bem." No tribunal, Marina sentiu seu coração acelerar ao ver Eduardo. Ele estava impecavelmente vestido, como sempre. Mas havia algo diferente em seus olhos, uma determinação calculista que a assustava. A juíza, uma senhora de meia idade com olhos perspicazes, conduziu a audiência com firmeza. Dr. Mendes apresentou documentos que comprovavam o abandono de Eduardo durante toda a gravidez, incluindo mensagens de texto onde ele explicitamente negava qualquer responsabilidade sobre o bebê. "Sua Excelência", Eduardo interveio, sua voz melosa. "É verdade que cometi erros, mas desde que descobri que Marina está vivendo como empregada em uma casa estranha, não posso deixar de me preocupar com o bem-estar do meu filho." "Empregada?" Bernardo não conseguiu conter sua indignação. "Marina é uma profissional qualificada, uma enfermeira que transformou a vida do meu filho. Ela tem seu próprio espaço em nossa casa, acesso a todo o suporte médico necessário e, mais importante, é parte de nossa família." A juíza observou atentamente a interação. "Senhor Eduardo, o senhor está ciente de que abandonar uma gestante é considerado violência doméstica pela lei?" Eduardo empalideceu ligeiramente. "Eu estava confuso na época, Excelência. Mas agora quero assumir minhas responsabilidades." "Responsabilidades?" Marina finalmente encontrou sua voz. "Onde estavam suas responsabilidades quando eu precisei fazer todos os exames pré-natais sozinha? Quando precisei mudar de apartamento porque não conseguia mais pagar o aluguel? Quando..." Ela parou abruptamente, levando a mão à barriga. O bebê havia dado um chute particularmente forte. "Marina?" Bernardo estava instantaneamente ao seu lado, sua mão protetoramente em suas costas. "Você está bem?" "Sim, só preciso de um momento." A juíza observou a cena com interesse. "Senhor Bernardo, pelo que entendo, o senhor não apenas emprega a senhorita Marina, mas também providencia todo o suporte necessário para sua gravidez." "Exatamente, Excelência. Temos uma equipe médica de plantão, um quarto adaptado para o bebê e, mais importante, Marina e seu filho têm todo o nosso amor e apoio." A palavra amor pairou no ar por um momento. Marina olhou para Bernardo, surpresa pela intensidade em sua voz. "Isso é ridículo", Eduardo protestou. "Ela está claramente sendo manipulada por este homem, provavelmente em troca de dinheiro." "Ah, basta." A voz da juíza cortou o ar. "Senhor Eduardo, suas insinuações são graves e completamente infundadas. Pelos documentos apresentados, o senhor não demonstrou qualquer interesse ou responsabilidade durante toda a gestação. Além disso, suas alegações sobre a atual situação da senhorita Marina parecem mais motivadas por interesses pessoais do que pelo bem-estar da criança." Eduardo tentou protestar novamente, mas a juíza o silenciou com um olhar severo. "Por ora, determino que qualquer decisão sobre guarda ou visitação seja suspensa até o nascimento da criança. Enquanto isso, o senhor Eduardo deverá manter distância da senhorita Marina. Qualquer tentativa de assédio ou intimidação resultará em medidas mais severas." No caminho de volta ao palácio, Marina permaneceu em silêncio, processando tudo o que havia acontecido. Bernardo, dirigindo, ocasionalmente lançava olhares preocupados em sua direção. "Você está muito quieta", ele comentou suavemente. "Estou pensando no que você disse lá dentro, sobre amor e apoio." Bernardo estacionou o carro no jardim do palácio, virando-se para encará-la completamente. "Cada palavra foi verdadeira, Marina.
Talvez... Ele hesitou buscando as palavras certas. Talvez seja hora de conversarmos sobre aquela possibilidade que mencionei, sobre paternidade socioafetiva. Marina sentiu seu coração disparar, mas antes que pudesse responder, viram Lucas vindo em sua direção na cadeira de rodas, um sorriso radiante no rosto. "Vocês não vão acreditar", ele exclamou excitado. "Na terapia hoje, eu consegui movimentar os dedos dos pés." A notícia do progresso de Lucas na fisioterapia trouxe uma onda de esperança renovada ao palácio. Durante as semanas seguintes, todos se revezavam para acompanhar suas sessões de tratamento, que agora haviam se tornado o ponto alto dos dias da família. "Viu só?", disse Lucas, concentrado em mover os dedos dos pés enquanto Marina o auxiliava com os exercícios em casa. "O médico disse que isso é só o começo. Em breve posso recuperar o movimento das pernas também." Marina sorriu, ajustando a posição de seus pés no apoio. "Um passo de cada vez, querido. O importante é que você não desista." "Desistir?", Lucas riu. "Agora menos do que nunca. Preciso estar em pé quando meu irmãozinho nascer." O comentário fez Marina parar por um momento, emocionada. Era incrível como Lucas, que antes vivia mergulhado em amargura, agora transbordava esperança e determinação. O bebê, como se respondesse aos pensamentos dela, deu um chute forte. "Ei, você viu isso?" Lucas apontou empolgado para a barriga de Marina. A parte onde o bebê chutou formou tipo um pedacinho que sobressaiu. Regina, que passava pelo corredor naquele momento, parou para observar a cena. Seus olhos, normalmente severos, estavam marejados de emoção. "Sabe", ela comentou, aproximando-se, "em todos estes anos trabalhando nesta casa, nunca imaginei que veria tanta vida dentro dela novamente." "Como assim?", Lucas perguntou curioso. Regina sentou-se em uma poltrona próxima, ajeitando seu avental como sempre fazia antes de contar algo importante. "Este palácio nem sempre foi assim, tão cheio de esperança. Depois que sua mãe partiu, Lucas, foi como se uma sombra tivesse se instalado aqui. Seu pai, ele fez o melhor que pôde, mas havia tanta dor." Marina percebeu Lucas tensionar ligeiramente a menção de Helena, mas ele não desviou o olhar. "E então", Regina continuou com um pequeno sorriso, "Marina chegou. Primeiro achei que seria como todas as outras cuidadoras, que não aguentaria mais que algumas semanas. Mas havia algo diferente nela. A maneira como ela não teve medo da sua raiva, Lucas. Como ela persistiu. Como ela nos fez uma família, de verdade." Lucas completou suavemente. Naquele momento, Bernardo apareceu na porta carregando algumas sacolas. Havia um brilho diferente em seus olhos verdes. "Interrompo algo?" "Não, pai", Lucas respondeu animado. "Vem ver. Trouxe algo do shopping?" Bernardo sorriu, enigmático. "Na verdade, sim. Marina, você se importa se..." Ele tirou uma pequena caixa de veludo de uma das sacolas. O coração de Marina acelerou quando ele se aproximou, ajoelhando-se ao lado da cadeira onde ela estava sentada. "Eu ia esperar um momento mais planejado", ele começou, sua voz tremendo levemente. "Mas percebi que não existe momento perfeito. O que existe é o agora, e agora eu sei com toda a certeza do meu coração que quero você e este bebê oficialmente em nossas vidas, para sempre." Lucas soltou uma exclamação de surpresa e alegria. Regina levou as mãos ao rosto, emocionada. "Marina." Bernardo continuou, abrindo a caixinha para revelar um delicado anel de diamantes. "Você aceita se casar comigo? Aceita formar oficialmente esta família que já existe em nossos corações?" Antes que Marina pudesse responder, o bebê deu outro chute forte, fazendo todos rirem. "Acho que alguém já está dando sua opinião", brincou Lucas, seus olhos brilhando de felicidade. Marina sentiu as lágrimas escorrendo por seu rosto enquanto olhava para o anel, para Bernardo ajoelhado à sua frente, para Lucas em sua cadeira de rodas com um sorriso radiante, e para Regina, que nem tentava mais esconder o choro. "Sim", ela respondeu finalmente, sua voz embargada de emoção. "Sim, 1000 vezes sim." Bernardo deslizou o anel em seu dedo com mãos trêmulas,
antes de se levantar e beijá-la suavemente. O beijo tinha gosto de promessa, de futuro, de recomeço. "Finalmente!", exclamou Lucas, aproximando sua cadeira para abraçar os dois. "Agora, somos oficialmente uma família." Regina discretamente se retirou do quarto, mas não sem antes murmurar uma pequena oração de agradecimento. Depois de tantos anos de tristeza, o palácio voltava a ser um lar verdadeiro. Mais tarde naquela noite, enquanto todos comemoravam com um jantar especial, o telefone tocou. Era o médico de Lucas, com novidades sobre o tratamento experimental. "Amanhã", ele anunciou, "vamos tentar algo novo. Os resultados dos últimos exames foram muito promissores e acredito que estamos prontos para passar para a próxima fase." A notícia era como a cereja do bolo naquele dia já tão especial. Marina olhou para sua nova família reunida à mesa, seu futuro marido, seu futuro filho e o bebê que crescia em seu ventre, e sentiu uma gratidão imensa pelo destino que a havia trazido até ali. O dia amanheceu com uma energia diferente no palácio. A nova fase do tratamento de Lucas estava prestes a começar e a ansiedade era palpável no ar. Marina, agora com seu anel de noivado brilhando no dedo, ajudava o garoto a se preparar para a sessão especial. "Nervoso?", ela perguntou, ajeitando a camiseta dele. "Um pouco", Lucas admitiu, "mas mais ansioso do que nervoso. Sabe aquela sensação de que algo grande está para acontecer?" Bernardo entrou no quarto naquele momento, carregando uma pasta com os últimos exames de Lucas. Desde o pedido de casamento na noite anterior, havia uma suavidade especial em seu olhar, sempre que encontrava os olhos de Marina. "Todos prontos?", ele perguntou, inclinando-se para dar um beijo suave na testa de Marina. No caminho para a clínica, Lucas não parava de falar sobre suas pesquisas sobre o tratamento experimental. Havia estudado cada detalhe, cada possibilidade, cada história de sucesso similar. Sabia que teve um garoto na Suécia que conseguiu voltar a andar depois de apenas 6 meses deste tratamento? Ele comentou animado. Marina e Bernardo trocaram olhares pelo retrovisor, seus corações aquecidos pelo entusiasmo do filho. Era incrível como aquele mesmo adolescente, que meses atrás vivia mergulhado em escuridão, agora transbordava luz. Na clínica, o médico os recebeu com um sorriso confiante. "Lucas tem sido um paciente excepcional", ele comentou enquanto preparava os equipamentos. "Sua dedicação aos exercícios e sua força de vontade são impressionantes." "Tenho bons motivos para me esforçar", Lucas respondeu, lançando um olhar significativo para Marina e sua barriga. O novo procedimento envolvia uma combinação de estimulação elétrica e exercícios específicos. Era mais intenso que as sessões anteriores, e Marina podia ver o esforço no rosto de Lucas enquanto ele se concentrava em cada movimento. "Isso muito bem", o médico incentivava. "Agora, concentre-se em enviar o comando para sua perna direita. Visualize o movimento." Por um momento nada aconteceu. O silêncio na sala era tenso, todos os olhos fixos nas pernas de Lucas. E então... "Olhem!", Lucas exclamou, sua voz tremendo de emoção. Seu joelho direito havia se movido levemente. Um movimento pequeno, mas inconfundível. Marina sentiu as lágrimas escorrendo por seu rosto. Bernardo apertou sua mão, também emocionado. O médico sorria, satisfeito. "Isso é apenas o começo", ele garantiu. "Com mais algumas semanas de tratamento, podemos ver progressos ainda mais significativos." No caminho de volta para casa, Lucas não cabia em si de felicidade. "Vocês viram? Eu consegui. Eu realmente consegui mover minha perna. Viu só?" Marina sorriu, virando-se no banco do passageiro para olhar para ele. Às vezes, os maiores milagres começam com os menores movimentos. Ao chegarem ao palácio, foram recebidos por Regina, que havia preparado um almoço especial para celebrar. A mesa estava posta no jardim de inverno, o lugar favorito de todos. Na verdade, Regina anunciou enquanto servia a sobremesa, "Temos mais um motivo para comemorar. O quarto do bebê está finalmente pronto." Lucas quase derrubou sua cadeira, de rodas na pressa de ir ver. Quando entraram no antigo escritório de Bernardo, agora transformado,
Marina sentiu seu coração derreter. As paredes haviam sido pintadas num tom suave de verde-água, com pequenos detalhes em dourado. O berço de madeira clara estava posicionado próximo à janela, exatamente onde batia o sol da manhã. E mais tocante ainda, havia uma rampa especial instalada, permitindo que Lucas pudesse se aproximar facilmente do berço. Eu ajudei a escolher cada detalhe, Lucas explicou orgulhoso. Queria que fosse perfeito para meu irmãozinho, ou irmãzinha. Marina sentiu o bebê se mexer, como se aprovasse o ambiente. Bernardo a abraçou por trás, suas mãos repousando protetoramente sobre sua barriga. Em poucos dias, ele sussurrou. Em seu ouvido, teremos outro milagre para celebrar aqui. Regina pigarreou discretamente. Tem mais uma coisa, ela disse, abrindo uma gaveta da cômoda. De lá tirou um livro antigo de contos de fadas, suas páginas já amareladas pelo tempo. Este livro, ela explicou emocionada, pertencia à biblioteca particular da família Vilela há gerações. Cada criança que nasceu neste palácio cresceu ouvindo estas histórias. E agora, ela entregou o livro a Marina. É hora de começar uma nova tradição. Marina abriu o livro com cuidado, sentindo o peso da história em suas mãos. Na primeira página, havia uma inscrição recente, escrita com a letra caprichada de Lucas. Para meu irmãozinho ou irmãzinha, bem-vindo à nossa família. Aqui, você encontrará não apenas histórias de contos de fadas, mas também o amor verdadeiro que transforma todas as histórias em realidade. Com amor, seu irmão mais velho, Lucas. Marina estava organizando o enxoval do bebê quando Regina entrou. Apressadamente em seu quarto, segurando uma carta nas mãos trêmulas. Seu rosto normalmente composto demonstrava uma inquietação incomum. Aconteceu algo, Regina? Marina perguntou, preocupada com a expressão da governanta. É uma carta... De Helena, Regina respondeu. Sua voz baixa. Ela soube do casamento. Não sei como, mas soube. E quer conversar com Bernardo. Marina sentiu seu coração apertar. Helena, a mãe de Lucas, que há tantos anos havia abandonado a família, agora escolhia este momento para reaparecer. Justo quando tudo parecia finalmente se encaixar. Bernardo já sabe? Ainda não. Ele e Lucas estão na fisioterapia. Marina, Regina hesitou. Você deveria ler primeiro. Com mãos trêmulas, Marina abriu o envelope. A caligrafia era elegante, como tudo que se relacionava a Helena, segundo as histórias que havia ouvido. Querido Bernardo, sei que minha carta pode parecer inoportuna, especialmente agora. Mas quando soube de seu noivado, percebi que não posso mais adiar esta conversa. Não quero interferir em sua felicidade. Deus sabe que você merece cada momento dela. Só preciso que saiba a verdade sobre minha partida. Lucas tinha apenas 3 anos, mas já demonstrava sinais. Os médicos disseram que era uma condição genética, herdada da minha família. A mesma condição que levou meu irmão à cadeira de rodas aos 15 anos. Não suportei a ideia de ver meu filho passar pelo mesmo destino. Foi covardia, sei. Disso agora. Mas na época achei que partir seria menos doloroso do que assistir a história se repetir. Quando soube do acidente de Lucas, tudo o que mais temia. Mas agora ele está melhorando. As notícias sobre seu progresso com o novo tratamento chegaram até mim. E talvez seja a hora de tentar consertar alguns erros do passado. Não peço seu perdão nem o de Lucas. Só peço uma chance de explicar pessoalmente, de olhar nos olhos dele e dizer que sinto muito, que o amo, mesmo não tendo sabido demonstrar. Beconce. Carinho, Helena. Marina precisou se sentar, sentindo o bebê se mexer inquieto em sua barriga. A revelação sobre a condição genética explicava tanto o medo constante de Helena, sua fuga repentina, o acidente de Lucas não ser apenas um infortúnio, mas talvez parte de um destino que sua mãe tentou desesperadamente evitar. O que devemos fazer? Regina perguntou, sua voz traindo sua própria confusão. Antes que Marina pudesse responder, ouviram vozes animadas vindas do corredor. Lucas e Bernardo estavam voltando da fisioterapia e, pelo som das risadas,
havia boas notícias. Marina. Regina, Lucas chamou, empurrando sua cadeira com entusiasmo renovado. Vocês não vão acreditar. Eu consegui ficar em pé por alguns segundos hoje, com apoio, claro, mas... Ele parou ao ver as expressões tensas das duas mulheres. Bernardo, logo atrás dele, também percebeu que algo estava errado. O que houve? Ele perguntou, seu tom imediatamente preocupado. Marina trocou um olhar com Regina antes de entregar a carta a Bernardo. Observou em silêncio enquanto ele lia, notando como seus ombros ficavam cada vez mais tensos. Lucas, percebendo a seriedade da situação, aproximou sua cadeira. Pai, o que foi? Bernardo olhou para seu filho, depois para Marina, como se buscasse força. É sua mãe, filho, ela escreveu. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lucas ficou pálido, suas mãos apertando os braços da cadeira com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ela quer nos ver, Bernardo continuou suavemente. E há algo que você precisa saber sobre o motivo dela ter partido. Marina instintivamente se moveu para perto de Lucas, colocando uma mão protetora em seu ombro. O garoto se apoiou nesse contato, como se buscasse forças para o que estava por vir. Bernardo começou a explicar sobre a condição genética, sobre os medos de Helena, sobre como o acidente talvez não tivesse sido apenas uma coincidência cruel do destino. A cada palavra podia-se ver Lucas processando, compreendendo, suas emoções oscilando entre raiva, confusão e, surpreendentemente, alívio. Então, não foi minha culpa, ele sussurrou finalmente. Todos estes anos achei que ela tinha ido embora porque eu não era bom o suficiente. Nunca foi sua culpa, meu amor, Marina assegurou, abraçando-o. Nunca. Bernardo se ajoelhou ao lado da cadeira do filho, seus olhos verdes marejados. Filho, a decisão é sua. Se você quiser vê-la, nós apoiaremos. Se não quiser, também. Entenderemos. Lucas ficou em silêncio por um longo momento, seu olhar perdido na vista do jardim através da janela. Finalmente, voltou-se para Marina. Você estará comigo? Se eu decidir vê-la? Sempre, Marina respondeu sem hesitar. Sempre. Estarei ao seu lado. O encontro foi marcado para uma tarde de domingo no jardim de inverno do palácio. Regina havia se superado, preparando chá e biscoitos especiais, como se os pequenos gestos de normalidade pudessem amenizar a tensão do momento. Marina ajudava Lucas a se arrumar, notando como suas mãos tremiam levemente enquanto tentava ajeitar a gola da camisa. Está tudo bem ficar nervoso, ela disse suavemente, tomando a tarefa para si. Na verdade, seria estranho se não estivesse. E se eu não conseguir perdoá-la? Lucas perguntou, sua voz pequena. E se depois de ouvir tudo eu ainda sentir raiva? Então será assim, Marina respondeu simplesmente. Não existe uma forma certa ou errada de se sentir, Lucas. Seus sentimentos são válidos, sejam eles quais forem. O som de um carro chegando fez todos congelarem. Bernardo, que estava inquieto próximo à janela, endireitou a postura. Regina discretamente se retirou para a cozinha, embora todos soubessem que ela ficaria por perto. Helena entrou no jardim de inverno como uma brisa suave, elegante, etérea, carregando consigo uma beleza que os anos não haviam diminuído. Seus olhos, do mesmo verde intenso que os de Lucas, imediatamente se fixaram no filho. Lucas, ela sussurrou, sua voz embargada. Meu menino. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de anos de ausência e palavras não ditas. Foi Lucas quem o quebrou, sua voz surpreendentemente firme. Por que agora? Helena se aproximou lentamente, como se temesse que um movimento mais brusco pudesse quebrar o momento. Porque finalmente tive coragem. Porque quando soube do seu acidente, percebi que minha tentativa de protegê-lo do destino que eu temia só o deixou mais vulnerável. Proteger? Lucas riu sem humor. É assim que você chama abandonar seu filho de 3 anos? Lucas, Bernardo interveio suavemente, mas o garoto ergueu a mão. Não, pai. Preciso dizer isso. Ele se voltou para Helena.
Sabe quantas noites eu passei acordado tentando entender o que havia de errado comigo? Porque minha própria mãe não me amava o suficiente para ficar. Helena deixou as lágrimas correrem livremente por seu rosto. Não havia nada de errado com você, meu amor. O erro foi meu, apenas meu. Eu estava aterrorizada com a possibilidade de ver você passar pelo mesmo que meu irmão passou. A cadeira de rodas, as limitações, a dor. Achei que partir seria mais fácil do que enfrentar esse medo. E foi. Marina não pôde evitar perguntar, sua mão protetoramente sobre a barriga. Helena olhou para ela, realmente a notando pela primeira vez. Seus olhos se detiveram na barriga proeminente, no anel de noivado, na maneira como Lucas inconscientemente se inclinava em direção a Marina, buscando conforto. Não, ela respondeu honestamente. Cada dia longe foi uma tortura. Mas quanto mais tempo passava, mais difícil ficava voltar. Como explicar? Como pedir perdão? Talvez, Lucas disse, sua voz mais suave agora, você pudesse começar me contando sobre meu tio, sobre a condição genética, sobre você. Um pequeno sorriso surgiu nos lábios de Helena. Seu tio Miguel era incrível. Mesmo na cadeira de rodas ele vivia intensamente. Pintava quadros maravilhosos. Acho que foi dele que você herdou seu talento artístico. Eu pinto? Lucas perguntou surpreso. Pintava. Quando era pequeno, vivia com um pincel na mão. Helena hesitou. Tenho guardado alguns dos seus desenhos. Se você quiser ver. Eu gostaria, Lucas respondeu, e pela primeira vez havia uma nota de curiosidade em sua voz, sobrepondo-se à mágoa. Marina sentiu o bebê se mexer e, instintivamente, levou a mão à barriga. Helena notou o gesto. Quanto tempo? 8 meses. E meio, Marina respondeu. Vai ser meu irmãozinho, Lucas acrescentou um toque de orgulho em sua voz. E desta vez, vou ser o melhor irmão mais velho do mundo. Vou estar sempre presente. A ênfase na palavra presente não passou despercebida. Helena baixou os olhos, aceitando a crítica velada. Lucas está fazendo um tratamento experimental, Bernardo comentou, quebrando a tensão. Os resultados têm sido promissores. Hoje mesmo ele conseguiu ficar em pé por alguns segundos. Os olhos de Helena se arregalaram. Verdade. Oh, Lucas, isso é maravilhoso. Marina tem me ajudado muito, Lucas disse. Ela é enfermeira, sabia? E nunca, nem por um segundo, me deixou desistir. O significado por trás das palavras era claro. Helena olhou para Marina com uma mistura de gratidão e uma ponta de inveja. Gratidão por ela ter sido para Lucas a mãe que ela mesma não soube ser, e inveja por ter conseguido fazer isso com tanta naturalidade. Obrigada, Helena disse suavemente. Para Marina, por cuidar tão bem do meu filho, por dar a ele a família que eu não soube dar. Marina sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. Lucas é um presente em minha vida. Ele me ensinou tanto sobre força, sobre recomeço, sobre família, Lucas completou pegando a mão de Marina. Sobre como família não é apenas sangue, mas escolha. E todos os dias escolhemos ficar juntos. As semanas que se seguiram ao encontro com Helena trouxeram mudanças sutis, mas significativas, à rotina do palácio. Lucas, inspirado pelas histórias sobre seu tio artista, pediu para transformar um canto do seu quarto em um pequeno ateliê. Marina o encontrava frequentemente debruçado sobre telas, redescobrindo um talento que nem sabia que possuía. Olha só isso, ele mostrou. Orgulhoso uma tarde, enquanto Marina arrumava seus medicamentos. Era um retrato dela sentada no jardim de inverno, a luz do sol criando um halo dourado ao seu redor. Sua barriga proeminente havia sido retratada com especial carinho, cada detalhe cuidadosamente trabalhado. Lucas, isso é lindo! Ela exclamou emocionada. Quero que seja o primeiro quadro do quarto do bebê, ele explicou, um leve rubor tingindo suas bochechas, para que ele ou ela saiba desde o primeiro dia como sua mãe é especial. Marina sentiu as lágrimas brotarem, algo que acontecia com frequência, agora que estava no final da gravidez. Antes que pudesse responder, sentiu uma contração forte, que a fez segurar à beirada da mesa. Marina, a voz de Lucas estava imediatamente alerta.
Você está bem? Sim, só mais uma contração. Ela respirou fundo. Tem sido mais frequentes hoje. Pai! Lucas gritou, sua voz ecoando pelo corredor. Regina! Em questão de segundos, Bernardo estava no quarto, seguido de perto por Regina. O que houve? Marina está tendo contrações, Lucas explicou, sua voz traindo preocupação. Regina imediatamente assumiu o controle da situação. Há quanto tempo começaram, querida? Com que frequência estão vindo? Desde amanhã, Marina admitiu, mas não eram tão fortes. Ai, outra contração a interrompeu. Já chega, Bernardo decidiu pegando a bolsa do bebê que estava preparada há semanas. Vamos para o hospital agora. Mas pode ser alarme falso, Marina tentou argumentar. Melhor prevenir, Regina declarou. Com firmeza. Lucas, você vem conosco? Claro que sim, o garoto respondeu indignado. Não vou perder o nascimento do meu irmão por nada neste mundo. O caminho para o hospital foi uma mistura de expectativa e ansiedade. Lucas segurava a mão de Marina durante as contrações, enquanto Bernardo dirigia com uma calma que não refletia seu estado interior. No hospital, foram recebidos pela equipe que já estava preparada. Bernardo havia garantido os melhores profissionais para o momento do parto. A médica examinou Marina e confirmou. O bebê estava realmente a caminho. Mas ainda vai demorar um pouco, ela explicou. Você está com 4 centímetros de dilatação. Precisamos chegar a 10. As horas seguintes foram intensas. Lucas se recusou a sair do lado de Marina, mesmo quando as contrações ficaram mais fortes e frequentes. Ele contava histórias, mostrava vídeos engraçados no celular, fazia qualquer coisa para mantê-la distraída. Sabe, ele comentou durante um momento mais calmo. Helena me mandou algumas fotos antigas. Tem uma de quando eu era bebê. Aparentemente, eu também demorei horas para nascer. Marina sorriu entre as contrações. Era a primeira vez que Lucas mencionava Helena pelo nome, sem hesitação ou amargura na voz. Ela tem ligado para você? Algumas vezes, ele admitiu. Ainda é estranho, mas estamos tentando. Ela me contou mais sobre o tio Miguel, sobre como ele nunca deixou a cadeira de rodas impedi-lo de viver. Acho que isso me ajudou a entender algumas coisas. Bernardo, que estava próximo à janela, aproximou-se ao ouvir a conversa. Filho, você nunca me contou isso. Lucas deu de ombros um gesto que lembrava muito o adolescente que era, apesar da maturidade que vinha demonstrando. Ainda estou processando tudo, pai, mas... Ele olhou para Marina, que respirava profundamente através de outra contração. Aprendi que família pode ter muitas formas diferentes e que às vezes as pessoas precisam de tempo para aprender a ser família. Regina, que havia saído para buscar mais gelo para Marina, voltou nesse momento. Os médicos estão vindo. A dilatação aumentou significativamente na última hora. Marina sentiu seu coração acelerar. Era isso. O momento que mudaria suas vidas para sempre estava chegando. Olhou para Bernardo, que segurava sua mão com força, para Lucas, que sorria encorajadoramente, e para Regina, que discretamente enxugava uma lágrima. Estão todos prontos? A médica perguntou, entrando no quarto com sua equipe. Sim, Marina, respondeu, surpreendendo-se com a firmeza em sua própria voz. Estamos todos prontos para conhecer o mais novo membro da família Vilela. O choro forte e saudável ecoou pela sala de parto, fazendo todos prenderem a respiração. É uma menina, anunciou a médica, erguendo o pequeno embrulho que se debatia vigorosamente. Marina sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto enquanto a pequena era colocada em seu peito. Uma menina, sua filha. Bernardo cortou o cordão umbilical com mãos trêmulas, seus olhos verdes marejados de emoção. Ela é perfeita, sussurrou ele, beijando a testa de Marina. Do lado de fora da sala, Lucas aguardava ansiosamente com Regina. Quando finalmente puderam entrar, o garoto manobrou sua cadeira o mais rápido que pôde até a cama. Minha irmãzinha, ele murmurou, olhando encantado para o pequeno rosto rosado. Oi, princesa. Eu sou seu irmão mais velho.
Regina, que tentava manter sua habitual compostura, não conseguiu conter as lágrimas. Ela precisa de um nome, lembrou suavemente. Marina e Bernardo trocaram olhares. Haviam discutido vários nomes durante a gravidez, mas naquele momento, olhando para a pequena que já demonstrava personalidade forte, com seus punhos cerrados e expressão determinada, Marina soube exatamente qual seria. Sofia, ela disse. Sofia Vilela. Sofia, Lucas repetiu, testando o nome. Significa sabedoria, não é? Sim, Bernardo confirmou, surpreso com o conhecimento do filho. Como você sabe? Andei pesquisando nomes de bebê, Lucas admitiu, corando levemente. Queria estar preparado para ser um bom irmão mais velho. Marina sentiu seu coração transbordar de amor. Como era possível que há menos de um ano ela estivesse sozinha e assustada, e agora estava ali, cercada por uma família que a amava, incondicionalmente? Sofia escolheu esse momento para abrir os olhos pela primeira vez. Olhos verdes, exatamente como os de Lucas e Bernardo. Era como se a natureza quisesse deixar claro que, independentemente de sangue, ela era uma verdadeira Vilela. Posso segurar ela? Lucas perguntou hesitante. Claro que sim, Marina sorriu, enquanto Regina ajudava a acomodar Sofia nos braços do irmão. O momento em que Lucas segurou sua irmã pela primeira vez foi mágico. Toda sua postura mudou. Os ombros se endireitaram, o queixo se ergueu, como se ele entendesse completamente a responsabilidade e o privilégio que era ser um irmão mais velho. Prometo que sempre vou te proteger, ele sussurrou para a pequena. E vou te ensinar a pintar assim que você tiver idade suficiente para segurar um pincel. Bernardo, observando a cena, pegou seu telefone e tirou uma foto. Era um momento que precisava ser eternizado. Seus dois filhos juntos pela primeira vez. Sabe, Lucas comentou, ainda olhando maravilhado para Sofia. Acho que agora entendo um pouco melhor a Helena. Não que eu concorde com o que ela fez, mas esse amor de irmão, essa vontade de proteger, é muito forte. Marina e Bernardo trocaram olhares significativos. O nascimento de Sofia não estava apenas trazendo uma nova vida ao mundo, estava também ajudando a curar antigas feridas. Regina pigarreou discretamente. Vou avisar a equipe que a pequena princesa já tem nome, ela disse, mas antes de sair, parou ao lado de Lucas. Você vai ser um irmão maravilhoso, ela sussurrou, beijando o topo de sua cabeça. Quando a porta se fechou atrás de Regina, a pequena família ficou em um silêncio confortável, cada um absorvendo a perfeição daquele momento. Sofia havia adormecido nos braços de Lucas, sua pequena mão agarrada ao dedo do irmão. Marina, Bernardo chamou suavemente. Você se lembra do dia em que chegou ao palácio? Como poderia esquecer? Ela sorriu. Estava tão nervosa. E agora olhe para nós, ele continuou, sua voz embargada de emoção. Uma família completa. Lucas progredindo no tratamento, Sofia chegando para alegrar ainda mais nossas vidas, nosso casamento se aproximando. E eu finalmente entendendo o que significa realmente pertencer a algum lugar, Lucas completou, surpreendendo os pais com sua maturidade. Marina olhou para sua família, seu futuro marido, seu filho que escolheu amar como seu, e agora sua pequena Sofia. Lágrimas de felicidade escorreram por seu rosto, enquanto ela pensava em como a vida tinha maneiras surpreendentes de transformar os maiores medos nos mais belos recomeços. A volta para casa com Sofia foi um momento de alegria misturada com ansiedade. O palácio, que já havia passado por tantas transformações nos últimos meses, agora se adaptava mais uma vez para receber sua mais nova moradora. Regina havia preparado tudo meticulosamente. O quarto do bebê estava impecável, com o retrato pintado por Lucas ocupando um lugar de destaque na parede principal. O aroma suave de lavanda preenchia o ambiente, criando uma atmosfera acolhedora e tranquila. Bem-vinda ao seu novo lar, princesinha. Lucas sussurrou, enquanto Marina colocava Sofia delicadamente no berço. A pequena dormia serenamente, alheia à comoção que sua chegada havia causado. Os primeiros dias foram uma adaptação para todos. As noites eram intercaladas entre mamadas e momentos de cuidado,
com Bernardo e Marina se revezando para atender às necessidades da recém-nascida. Lucas, determinado a participar ativamente, insistia em ficar acordado também, mesmo quando não era necessário. Você precisa descansar, Marina tentou argumentar com ele numa dessas noites. Tem suas sessões de fisioterapia para se preocupar. Não consigo dormir sabendo que vocês estão acordados, ele respondeu, ajustando sua cadeira de rodas para uma posição mais confortável. Além disso, adoro observar a Sofia dormindo. Ela faz umas caretinhas tão engraçadas. Foi durante uma dessas madrugadas que algo extraordinário aconteceu. Lucas estava sozinho com Sofia no quarto, enquanto Marina descansava e Bernardo havia ido preparar mais uma mamadeira. A pequena começou a chorar e, instintivamente, Lucas tentou alcançá-la. Sem pensar, ele se apoiou nos braços da cadeira e, pela primeira vez desde o acidente, conseguiu ficar em pé por mais que alguns segundos. O amor pelo bebê e o desejo de confortá-la haviam proporcionado força extra a seus músculos em recuperação. Pai, Marina, ele chamou, sua voz tremendo de emoção. Bernardo e Marina correram para o quarto, encontrando Lucas em pé, apoiado, na lateral do berço, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu consegui, ele sussurrou. Por ela, eu consegui. Marina cobriu a boca com as mãos, emocionada, enquanto Bernardo corria para dar suporte ao filho. Sofia, como se sentisse a importância do momento, parou de chorar e olhou fixamente para o irmão com seus grandes olhos. Verdes, isso é incrível, filho, Bernardo disse, sua voz embargada. O médico disse que você estava progredindo, mas isso foi ela, Lucas explicou, voltando cuidadosamente para sua cadeira com a ajuda do pai. Quando a ouvi chorando, nem pensei, só quis alcançá-la. Regina, que havia sido acordada pela comoção, observava da porta com lágrimas nos olhos. Milagres acontecem nesta casa ultimamente, ela comentou suavemente. Na manhã seguinte, durante a sessão de fisioterapia, Lucas estava mais determinado que nunca. O terapeuta, ao saber do incidente da noite anterior, adaptou os exercícios para fortalecer ainda mais os músculos das pernas. O amor é um motivador poderoso, o profissional comentou, observando o empenho do garoto. Às vezes é tudo o que precisamos para superar nossos próprios limites. Em casa, Marina encontrou Bernardo no escritório, organizando alguns papéis. Ele ergueu os olhos quando ela entrou, um sorriso suave em seus lábios. São os documentos da adoção, ele explicou, mostrando as folhas sobre a mesa. Quero que tudo esteja perfeito antes do casamento. Lucas será oficialmente seu filho, assim como Sofia é oficialmente uma Vilela. Marina sentiu seu coração se expandir de amor. Você pensou em tudo, não é? Tento. Ele sorriu, puxando-a para perto. Sabe, quando você chegou aqui grávida e assustada, nunca imaginei que encontraria não apenas uma cuidadora para Lucas, mas a pessoa que completaria nossa família. E eu nunca imaginei que, ao procurar um emprego desesperadamente, encontraria um lar, uma família e tanto amor, ela respondeu, aninhando-se em seus braços. Do quarto ao lado, podiam ouvir Lucas conversando suavemente com Sofia, provavelmente mostrando a ela seus novos desenhos. Regina cantarolava, enquanto organizava o enxoval da pequena, sua voz mesclando-se com os sons suaves do bebê. Acho que precisamos agradecer a Sofia, Bernardo comentou depois de um momento. Ela não apenas trouxe mais amor para esta casa, mas também está ajudando Lucas a se recuperar de uma forma que nenhum tratamento conseguiu. É porque ela o ama incondicionalmente, Marina respondeu, assim como ele a ama. Não há nada mais forte que isso. O som da campainha interrompeu o momento. Regina foi atender e voltou alguns minutos depois com um grande arranjo de flores. É de Helena, ela anunciou, entregando o cartão a Marina. Para Sofia, Marina leu em voz alta, que sua chegada continue trazendo luz e cura para esta família. Com amor, sua avó Helena. Bernardo e Marina trocaram olhares significativos. Era a primeira vez que Helena se identificava como avó. Um pequeno passo, mas significativo. Com a aproximação do casamento,
o palácio fervilhava de atividade. Regina coordenava os preparativos com sua eficiência habitual, transformando o jardim de inverno no cenário perfeito para a cerimônia íntima que Marina e Bernardo haviam planejado. Lucas estava especialmente envolvido nos preparativos, insistindo em pintar um quadro especial para presentear os noivos. Passava horas em seu ateliê improvisado, permitindo que apenas Sofia o observasse trabalhar. A pequena, agora com quase 2 meses, parecia fascinada pelas cores e movimentos do pincel. "É nosso segredo, princesinha", ele sussurrava para a irmã, que respondia com sorrisos desdentados. "Papai e Marina só vão ver no dia do casamento." Numa tarde, enquanto Marina amamentava Sofia no jardim de inverno, observando os últimos detalhes da decoração sendo ajustados, Regina se aproximou com uma expressão peculiar. "Tem alguém querendo falar com você", ela anunciou, parecendo levemente desconfortável. Marina ergueu os olhos, surpresa ao ver Eduardo parado na entrada do jardim. Ele parecia diferente, mais magro, mais pálido, quase irreconhecível em sua postura hesitante. Posso me sentar?" ele perguntou, apontando para uma cadeira próxima. Marina assentiu, instintivamente apertando Sofia mais junto ao peito. Regina permaneceu por perto, sua presença protetora uma fonte de conforto. "Eu vim pedir desculpas", Eduardo começou, sua voz baixa. "Por tudo, pelo abandono, pelas ameaças, por ter tentado interferir em sua felicidade." Marina observou o homem à sua frente, tão diferente do Eduardo arrogante que a havia conhecido, tão distante do jovem que a havia abandonado quando mais precisava dele. "O que mudou?" ela perguntou simplesmente. "Eu como descobri que estou seriamente enfermo", ele respondeu, evitando seus olhos. "O médico disse que preciso fazer um tratamento longo, e isso me fez repensar muitas coisas." Sofia escolheu esse momento para soltar o seio e olhar curiosamente para o estranho. Seus olhos verdes, tão parecidos com os de Lucas e Bernardo, fixos nele. "Ela é linda", Eduardo comentou suavemente. "E claramente muito amada." "Ela é", Marina concordou. "Tem uma família maravilhosa que a adora." "Vim também para assinar os papéis", ele continuou, tirando um envelope do bolso. "Renunciando oficialmente a qualquer direito sobre ela. Vocês podem registrá-la como uma vilela, como deveria ter sido desde o início." Marina sentiu lágrimas se formarem em seus olhos, mas não de tristeza. Era um tipo diferente de emoção. Alívio, talvez, ou gratidão por este último obstáculo. Estar sendo removido de forma tão pacífica. "Obrigada", ela disse sinceramente. "Não me agradeça", Eduardo respondeu levantando-se. "Apenas seja feliz. E diga a ela, quando for mais velha, que seu pai biológico finalmente fez algo certo. Deixou que ela ficasse com a família que realmente a merecia." Depois que Eduardo partiu, Regina se aproximou com um copo d'água. "Você está bem, querida?" "Estou." Marina sorriu, beijando a cabecinha de Sofia. "Na verdade, estou melhor do que bem. É como se um ciclo estivesse se fechando, sabe?" "Mamãe?" A voz de Lucas soou da entrada do jardim. Ele havia começado a chamá-la assim algumas semanas após o nascimento de Sofia, de forma tão natural que parecia que sempre havia sido assim. "Oi, meu amor." Ela sorriu, observando-o manobrar habilmente sua cadeira até elas. Seus movimentos estavam mais firmes agora, resultado das sessões intensivas de fisioterapia. Era ele que estava aqui?" Lucas perguntou hesitante. "Sim", Marina respondeu honestamente. "Ele veio fazer a coisa certa, finalmente." Lucas ficou em silêncio por um momento, processando a informação. "Sabe", ele disse finalmente, "acho que entendo um pouco. Às vezes as pessoas precisam de muito tempo para aprender a fazer a coisa certa, como Helena." Marina sentiu seu coração transbordar de orgulho pela maturidade de seu filho. "Exatamente como Helena", ela concordou. "Falando nisso", Regina interveio, "Helena ligou mais cedo. Ela perguntou se poderia vir ao casamento." Marina trocou um olhar com Lucas. Era uma decisão que precisava ser tomada em família. "O que você acha, filho?" Lucas considerou por um momento, seus olhos fixos em Sofia,
que agora brincava com uma mecha do cabelo da mãe. Acho que sim, ele respondeu finalmente. Afinal, é um dia de celebrar a família. E família pode ter muitas formas diferentes, não é? Regina discretamente enxugou uma lágrima, enquanto Marina inclinava-se para beijar a testa de Lucas. Sim, meu amor. Família pode ter muitas formas diferentes. E a nossa é perfeitamente imperfeita, exatamente do jeito que é. A véspera do casamento transformou o palácio em um turbilhão de emoções e preparativos finais. O jardim de inverno estava magnificamente decorado com flores brancas e douradas, e a luz natural que entrava através do teto de vidro criava um ambiente quase mágico. Lucas havia insistido em dormir no quarto de Sofia na noite anterior ao casamento, determinado a dar aos pais alguma privacidade em suas últimas horas como noivos. Regina o encontrou pela manhã, adormecido em sua cadeira de rodas ao lado do berço da irmã, que dormia serenamente. Lucas, ela chamou suavemente, tocando seu ombro. Acorde, querido. Hoje é o grande dia. O garoto abriu os olhos lentamente, um sorriso imediato se formando em seus lábios. Bom dia, Regina. Sofia dormiu a noite toda? Como um anjinho, Regina respondeu, pegando a pequena que começava a despertar. Agora vá se arrumar. Sua mãe vai precisar de você para uma surpresa especial. Lucas ajustou sua cadeira animado. A surpresa que planejamos está pronta? Perfeitamente pronta, Regina piscou conspiratoriamente. No quarto principal, Marina estava sentada na penteadeira, observando seu reflexo no espelho enquanto a maquiadora trabalhava. Seus pensamentos vagavam pelos últimos meses, a chegada ao palácio, o medo inicial, a transformação gradual de um trabalho em um lar verdadeiro. Uma batida suave na porta interrompeu seus devaneios. Era Lucas, já impecavelmente vestido, em seu terno sob medida. Mamãe, ele chamou, seus olhos brilhando de emoção, está na hora da sua surpresa. Marina o seguiu, curiosa, até o ateliê improvisado. Lá, coberto por um tecido delicado, estava o quadro que Lucas havia pintado em segredo nas últimas semanas. Pode descobrir, ele disse ansioso. Quando Marina removeu o tecido, sentiu sua respiração falhar. A pintura mostrava uma cena do jardim de inverno. Ela e Bernardo sentados no banco de pedra, Sofia no colo de Marina e Lucas ao lado deles, não em sua cadeira de rodas, mas em pé, apoiado no encosto do banco. Era uma visão do futuro, uma promessa de esperança retratada com tanto amor e habilidade que parecia quase fotográfica. Lucas, ela sussurrou, as lágrimas ameaçando arruinar sua maquiagem recém-feita. Isso é perfeito. Eu pintei como vejo nossa família, ele explicou, sua voz suave. Não como somos agora, mas como seremos. Porque acredito que vou conseguir, mãe. Vou voltar a andar. Por você, por Sofia, por todos nós. Marina se ajoelhou ao lado da cadeira dele, abraçando-o forte. Você já é perfeito exatamente como é, meu amor. Mas sei que vai conseguir realizar esse sonho. Marina! A voz de Helena soou da porta. Ela havia chegado mais cedo para ajudar nos preparativos, uma decisão que havia surpreendido a todos, positivamente. O quadro está pronto, Lucas anunciou, virando-se para sua mãe biológica com um sorriso genuíno. O que acha? Helena se aproximou, seus olhos estudando cada detalhe da pintura. É extraordinário, ela disse emocionada. Você tem o mesmo talento do seu tio Miguel. Você trouxe as fotos dele? Lucas perguntou hesitante. Trouxe, Helena confirmou, tirando um envelope da bolsa. E também trouxe algo mais, algumas de suas pinturas de quando era pequeno. Pensei que Sofia poderia gostar de tê-las no quarto dela quando for maior. O momento foi interrompido por Regina, que entrou apressada. Está na hora, queridos. Os convidados estão chegando e Bernardo já está esperando no jardim. Marina sentiu seu coração acelerar. Era hora. Helena se aproximou dela, ajustando uma mecha de seu cabelo com gestos suaves. Você trouxe tanta luz para esta família, ela disse baixinho. Fez o que eu não consegui. Curou corações partidos e
transformou este palácio em um verdadeiro lar. Todos mereciam uma segunda chance. Marina respondeu gentilmente. Inclusive você, Helena. Lucas observava a interação entre as duas mulheres com um sorriso sereno. Era estranho e, ao mesmo tempo, perfeitamente natural ver sua mãe biológica e sua mãe do coração juntas, unidas pelo amor que sentiam por ele. Vamos, ele disse finalmente ajustando sua gravata. Está na hora de tornar nossa família oficialmente completa. Regina pegou Sofia, linda em seu vestidinho branco com detalhes dourados, enquanto Helena ajudava com os últimos ajustes no vestido de Marina. Lucas segurava orgulhosamente o quadro que seria revelado durante a cerimônia. No corredor que levava ao jardim de inverno, Marina parou por um momento, respirando fundo. Através das portas de vidro, podia ver Bernardo esperando no altar improvisado. Elegante em seu terno escuro, seus olhos verdes brilhando de expectativa. Pronta? Lucas perguntou, posicionando sua cadeira ao lado dela. Mais do que nunca, Marina respondeu, sorrindo para seu filho. As portas se abriram e a música suave preencheu o ambiente. Era o começo não apenas de uma cerimônia, mas da oficialização de uma família que havia se construído através do amor, da superação e da crença inabalável em segundas chances. O jardim de inverno nunca pareceu tão mágico quanto naquela tarde. A luz do sol filtrada através do teto de vidro criava um efeito etéreo sobre as flores brancas e douradas que decoravam o ambiente. Os poucos convidados, apenas familiares e amigos mais próximos, observavam emocionados enquanto Marina caminhava pelo corredor improvisado, com Lucas ao seu lado, em sua cadeira de rodas. Bernardo, ao vê-lo se aproximando, sentiu seu coração falhar uma batida. Marina estava deslumbrante em seu vestido simples, mas elegante, e Lucas irradiava orgulho em seu papel de conduzi-la ao altar. Regina, segurando Sofia nos braços, ocupava um lugar de honra na primeira fila, ao lado de Helena, que discretamente enxugava lágrimas. Quando chegaram ao altar, Lucas surpreendeu a todos. Apoiando-se nos braços de sua cadeira, ele começou a se levantar lentamente. Bernardo imediatamente se moveu para ajudá-lo, mas o garoto fez um gesto suave com a mão. Eu consigo, pai, ele disse, sua voz firme. Com esforço controlado. Resultado. De meses de fisioterapia intensiva, Lucas conseguiu ficar em pé. Suas pernas tremiam levemente, mas ele se manteve firme, segurando o braço de Marina. Agora sim, ele sorriu. Posso entregar minha mãe apropriadamente. Não havia um olho seco no jardim. Marina beijou a bochecha do filho, enquanto Bernardo o abraçava forte antes de ajudá-lo a se sentar novamente em sua cadeira. O celebrante começou a cerimônia, mas suas palavras pareciam distantes comparadas às emoções que transbordavam no ambiente. Quando chegou o momento dos votos, Bernardo foi o primeiro a falar. Marina, ele começou, sua voz embargada. Você chegou em nossas vidas, como uma luz inesperada. Estava procurando apenas uma cuidadora para meu filho, mas encontrei muito mais. Encontrei a pessoa que completava nossa família, que nos ensinou a amar de novo, que trouxe esperança de volta ao nosso lar. Prometo honrar cada dia ao seu lado, ser não apenas seu marido, mas seu parceiro em todas as jornadas que virão. Marina respirou fundo, tentando controlar a emoção antes de pronunciar seus próprios votos. Bernardo, quando cheguei a este palácio, estava assustada e sozinha, carregando apenas sonhos quebrados e um bebê no ventre. Mas você, Lucas e Regina me mostraram que família não é apenas sangue. É escolha, é amor, é persistência. Prometo estar ao seu lado em cada momento, celebrar cada vitória, por menor que seja, e construir junto com você um lar onde o amor sempre será mais forte que qualquer obstáculo. Sofia escolheu esse momento para soltar um pequeno grito de alegria, fazendo todos rirem. Era como se até ela entendesse a importância do momento. Antes de prosseguirmos, Lucas interrompeu gentilmente. Há algo que preciso mostrar. Regina ajudou-o a posicionar o quadro que havia pintado ainda coberto em um cavalete próximo ao altar.
Quando o tecido foi removido, houve uma exclamação coletiva de surpresa e emoção. Bernardo olhou fixamente para a pintura, a representação de sua família completa. Com Lucas em pé ao seu lado, sentindo as lágrimas correrem livremente por seu rosto. "Este é meu presente de casamento", Lucas explicou. "Não é apenas um quadro, é uma promessa, uma visão do nosso futuro." O celebrante, também emocionado, retomou a cerimônia. Quando finalmente declarou Bernardo e Marina marido e mulher, o jardim de inverno explodiu em aplausos. Helena se aproximou durante a pequena recepção que se seguiu, carregando Sofia em seus braços. "Ela tem seus olhos", disse para Bernardo, observando a neta com carinho. "Os mesmos olhos verdes dos Vilela. E o mesmo espírito determinado da mãe", Bernardo respondeu, sorrindo para Marina. Lucas se juntou a eles, suas bochechas coradas, pelo esforço de ter ficado em pé durante a cerimônia, mas seus olhos brilhando de felicidade. "Sabe de uma coisa?", ele comentou, olhando para sua família reunida. "Acho que finalmente entendi o que a Regina sempre diz sobre o palácio ter voltado a ser um lar." "Como assim, filho?", Marina perguntou, sentando-se ao lado de sua cadeira. Antes, era apenas um lugar cheio de memórias tristes e sonhos interrompidos. Mas agora, ele sorriu pegando a mão de Sofia que se esticava em sua direção. "Agora é onde nossa história está apenas começando." Regina, que passava com uma bandeja de champanhe, parou para ouvir. "E que história linda está sendo escrita", ela comentou, sua voz carregada de emoção. "Uma história de amor, superação e, acima de tudo, esperança." Bernardo abraçou Marina por trás, ambos observando seus filhos. Lucas brincando com Sofia, fazendo-a rir com suas caretas. Helena conversava suavemente com Regina, planejando sua próxima visita. O sol da tarde banhava o jardim de inverno em tons dourados, como uma bênção silenciosa sobre aquela família que havia se construído não através do destino, mas através de escolhas diárias de amor e perseverança. 6 meses após o casamento, o palácio vibrava com uma energia especial. Sofia, agora com 8 meses, já engatinhava por todos os cantos, sempre seguida de perto por Lucas em sua cadeira de rodas. O progresso do garoto no tratamento continuava surpreendendo os médicos. Ele agora conseguia ficar em pé por períodos cada vez mais longos e dar pequenos passos com apoio. Numa manhã de sábado, enquanto Marina organizava um álbum com fotos do casamento, ouviu uma comoção vinda do jardim de inverno. Ao chegar lá, deparou-se com uma cena que ficaria para sempre gravada em sua memória. Sofia estava em pé, apoiada em um dos bancos de pedra, tentando dar seus primeiros passos. Lucas, a alguns metros de distância, havia se levantado de sua cadeira e, com o apoio das barras de fisioterapia que Bernardo havia instalado no jardim, estendia os braços na direção da irmã. "Vem, princesinha", ele chamava suavemente. "Vem até o seu irmão." Marina congelou na entrada, mal ousando respirar. Bernardo, que também havia sido atraído pelo barulho, parou ao seu lado segurando sua mão com força. Sofia olhou para o irmão, soltou uma de suas risadinhas características e então deu seu primeiro passo, cambaleante, inseguro, mas um passo. Lucas, tremendo com o esforço de se manter em pé, continuava incentivando. "Isso, Sofia, mais um passinho." A pequena, encorajada pela voz do irmão, deu outro passo, e outro. Lucas, concentrado em manter o equilíbrio, não. Percebeu que também estava inconscientemente se movendo em direção a ela. "Meu Deus", Regina sussurrou, aparecendo silenciosamente ao lado de Marina. "Eles estão andando", Bernardo completou, sua voz embargada. "Os dois estão andando." Foi como se o tempo tivesse parado no jardim de inverno. Sofia, determinada em sua missão de alcançar o irmão. Lucas, esquecendo momentaneamente suas limitações no desejo de alcançá-la. E então, no meio do caminho, aconteceu. Irmão e irmã se encontraram, caindo juntos sobre o tapete macio que cobria o chão. Em vez de choro, o que se ouviu foi a risada cristalina de Sofia misturada à gargalhada emocionada de Lucas. Marina correu até eles
com Bernardo logo atrás. Vocês viram? Lucas exclamou, ofegante mas radiante. Eu realmente andei, e Sofia também. Vimos, meu amor, Marina respondeu entre lágrimas, abraçando seus 2 filhos. Vimos cada segundo. Regina já estava ao telefone, ligando para o médico de Lucas para relatar o acontecimento. Bernardo se juntou ao abraço coletivo no chão, seu coração transbordando de alegria. Sabe, Lucas disse depois, quando já estava novamente em sua cadeira com Sofia adormecida em seu colo. Acho que ela esperou por mim, para darmos nossos primeiros passos juntos. Marina trocou um olhar emocionado com Bernardo. Era uma teoria adorável, e conhecendo o vínculo especial entre os irmãos, não parecia tão impossível assim. Helena, quando soube da notícia mais tarde naquele dia, apareceu no palácio com lágrimas nos olhos e um álbum antigo debaixo do braço. Encontrei isso, ela disse, mostrando uma foto amarelada. É do Miguel, meu irmão, no dia em que ele voltou a dar seus primeiros passos após meses de tratamento. Ele tinha o mesmo sorriso que você, Lucas, o mesmo brilho nos olhos. Lucas estudou a fotografia com interesse. Ele conseguiu voltar a andar completamente? Sim, Helena respondeu, sentando-se ao lado do filho. Demorou quase 1 ano, mas ele conseguiu. E sabe o que ele sempre dizia? Que o segredo não era a força dos músculos, mas a força do coração. Como Sofia, Lucas sorriu, observando a irmã que agora brincava no tapete, ocasionalmente se levantando para dar passos hesitantes em direção a diferentes objetos. Ela me mostrou que às vezes precisamos esquecer nossos medos e simplesmente dar o primeiro passo. Regina, que havia acabado de entrar com uma bandeja de chá, acrescentou sua própria sabedoria. Às vezes, os maiores milagres acontecem quando paramos de tentar controlar tudo e simplesmente permitimos que o amor nos guie. Marina, observando sua família reunida, pensou em como aquelas palavras resumiam perfeitamente sua própria jornada. Ela também havia precisado dar um primeiro passo, quando entrou naquele palácio meses atrás, carregando não apenas um bebê em seu ventre, mas também medos e sonhos quebrados em seu coração. Bernardo a abraçou por trás, como se lesse seus pensamentos. Obrigado, ele sussurrou em seu ouvido.